ao processamento dos chamados recursos extraordinários e especiais repetitivos. O julgamento de RE e RESP repetitivos no contexto da formação dos chamados precedentes vinculantes. Pessoal, abre comigo, por favor, aí o seu código, nos artigos 1036 a 1041. Artigos 1036 a 1041. Esses artigos eles vão lembrar, pessoal, olha só, aqui em resumo, que quando eu tenho, pensa comigo, imagine aqui o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. TJPR. E aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, imagine vocês que eu tenha vários recursos especiais versando sobre a mesma matéria. São os chamados recursos especiais repetitivos. Vou apagar aqui para abrir espaço. Pessoal, em havendo recursos especiais repetitivos num determinado tribunal, os artigos 1036 a 1041, eles prevêem que esses recursos podem ser julgados por amostragem. Por exemplo, esses dois recursos aqui serão selecionados e enviados ao Superior Tribunal de Justiça. Enquanto isso, todos esses recursos que ficaram aqui estarão sobrestados e, além desses recursos que ficarão sobrestados, quando o STJ entender que realmente deverá ser julgado aquele caso nesse sistema de recursos repetitivos, o que nós teremos é um sobrestamento de todas as causas do país até que o STJ se pronuncie. Olha como ele busca a uniformização. Quando essas causas chegam no STJ, além daqueles recursos especiais que já estão paralisados lá no Tribunal de Justiça do Paraná, além disso, pessoal, todos os processos que tramitam no Brasil, que versem sobre a mesma questão, eles então estarão paralisados. É um sobrestamento. Aquele processo daquele mineiro lá em Patos de Minas, que versa sobre a mesma questão, está paralisado assim que o STJ afetar esses recursos que chegaram até ele para julgá-los como paradigmas. E aí você me pergunta, Gustavo, e se o juiz lá de Patos de Minas mandar suspender meu processo, mas eu entender que o processo que tramita lá está versando sobre uma questão diferente daquela a que se refere os recursos especiais? Isso pode acontecer. Aí, se você estiver aí com o artigo 1037 aberto, você vai perceber que ele permite, lá no parágrafo 9º, que você peça ao juiz da causa que reconheça essa distinção e dê processamento ao seu caso. Isso, inclusive, já foi cobrado numa prova recente. Dê uma olhadinha comigo. Olha só. No exame 23, o caso foi exatamente esse. A Mariana ajuizou uma ação de cobrança em face do Banco Racional para buscar a restituição de valores pagos a títulos de tarifa de manutenção de conta, cobrados durante o período em que era titular de conta corrente perante tal banco. O juiz de primeiro grau, após a apresentação de contestação, determinou que, em razão do STJ ter afetado para julgamento, sob o rito de recursos repetitivos, a questão concernente à legalidade da tarifa de abertura de conta, o processo de Mariana deveria ficar suspenso até publicação do acórdão paradigma. Após ser intimado dessa decisão, o advogado de Mariana analisou o processo afetado para julgamento e entendeu que a questão debatida sob o rito de recursos repetitivos não era a mesma debatida no processo ajuizado por Mariana, porque discutia outra tarifa bancária. Afinal, gente, é mesmo, olha aqui, a ação aqui em cima. A ação discutia tarifa de
manutenção de conta. O caso lá no STJ discutia qual tarifa? Ela aqui embaixo, ó. Tarifa de abertura de conta. Então existe uma distinção, não existe? O que deve ser feito nesse caso então, pessoal? Deve ser feito, e isso pode facilmente se transformar numa questão discursiva, o quê? Um requerimento, devendo a parte requerer, peticionar ao juízo de primeiro grau, apresentando essa distinção do seu caso e requerendo o prosseguimento da ação. E a proposta, em se tratando de uma decisão de primeira instância, uma decisão interlocutória, caberá inclusive agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, lá nos termos do 1037, parágrafo 13, tá vendo? Então, olha que tema interessante, né? Para uma questão discursiva. Nós temos que, repito, faz o raciocínio comigo, em havendo recursos especiais, vamos focar no especial, recursos especiais repetitivos, o que a gente pode ter? Um julgamento por amostragem. Nós selecionamos o tribunal, né, seleciona 2 ou mais paradigmas e manda esses paradigmas para o STJ. Aí o STJ, quando recebe, quando afeta aqueles casos para julgamento, todos os processos do país são suspensos. Mas e se aquele seu processo que tramita lá na comarca de Cascavel, se você entender que ele foi suspenso, mas que ele não deveria ter sido suspenso, porque a matéria que ele trata é diferente daquela que o STJ está discutindo, peça ao juiz para dar prosseguimento ao seu processo, não é assim? E se ele negar, cabe agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça. Fechado? E aí, pessoal, vem comigo. Quando nós temos essas questões relativas vamos voltar aqui, ó, ao recurso especial e ao recurso extraordinário repetitivo, é sempre importante lembrar que, quando do julgamento desses recursos, esse acórdão que é proferido no julgamento desses recursos repetitivos, ele vira um precedente vinculante. O acórdão proferido em sede de recurso especial ou extraordinário repetitivo é um precedente vinculante. Por isso que eu escrevi isso aqui em cima, ó, RE e RESP repetitivos e precedentes vinculantes. A decisão que o STJ der, como nesse nosso exemplo aqui, ó, acerca de tarifa de abertura de conta, se o STJ disser que essa cobrança é legal ou ilegal, a partir deste momento, essa decisão proferida tem caráter vinculante. Todos os juízes do país deverão seguir esse entendimento. O nosso novo código, né, ele é muito preocupado com isso, em criar precedentes vinculantes. Existem sistemas para isso. Esse é um dos sistemas. Qual que é o sistema? O julgamento de recursos repetitivos no STF e no STJ. Esse sistema gera um precedente vinculante. Qual que é o precedente? É o acórdão do STJ sobre o caso. Assim como, pessoal, por exemplo, você também tem, a título de sistemas de formação de precedentes vinculantes, o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, lá dos artigos 976 e seguintes. Os artigos 976 e seguintes falam sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. Quando nós tivermos muitas causas versando sobre a mesma matéria, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, pode ser instaurado no TJ um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas, e o Tribunal de Justiça julga esse incidente, e essa decisão que ele dá nesse caso vale para todos os processos daquele estado. Ela vincula todos os processos daquele estado. Está vendo? Precedente vinculante. Assim como você também tem como sistema, como um mecanismo de formação de precedentes vinculantes, esse aqui, ó. O IAC, Incidente de Assunção
de competência, o incidente de assunção de competência lá do 947, chegou lá? Chegou lá? 947? Lembra que se tiver um recurso, imagina uma apelação, por exemplo, perante um tribunal de justiça. Se o Tribunal de Justiça entender que aquele caso é um caso relevante, um caso com grande repercussão social, esse órgão fracionário, a Câmara que iria julgar a apelação, ela pode então deixar de julgar esse caso, uma vez que um órgão superior dentro do próprio tribunal assume a competência para julgá-lo. Porque como o caso é muito relevante, um órgão superior assume a competência para julgar aquele caso relevante. É um caso único, imagina. Não é demanda repetitiva, que aí é o IRDR. E adivinha? Quando o tribunal julga o incidente de assunção de competência, o IAC, o que nós temos? Um acórdão que é um precedente vinculante. Então percebam, pessoal, nós temos aqui 3 mecanismos de formação de precedentes vinculantes. Os recursos repetitivos, o incidente de resolução de demandas repetitivas e o IAC, o incidente de assunção de competência. Nesses 3 casos, nós temos aqui um acórdão sendo proferido pelos tribunais e esse acórdão é um precedente vinculante. Todos os juízes do Estado ou até mesmo do país, dependendo do caso, precisam seguir o que ficou acertado, o que ficou definido, o que ficou estabelecido como tese. Só que é claro, né? Vai ter juiz descumprindo. Isso é fato, né? É muito provável que um juiz ou outro descumpra esse precedente vinculante, como, por exemplo, um precedente de IRDR ou como um precedente de IAC. Nesses meus 2 exemplos, descumpriu o precedente decorrente de IRDR, descumpriu o precedente decorrente de incidente de assunção de competência. Tem saída? Tem um mecanismo para atacar essa decisão que descumpre, que não segue o precedente vinculante? Tem. É uma importantíssima ação. Infelizmente, nós não vamos ter a oportunidade de estudá-la a fundo, mas eu queria que destacassem-na, conhecessem-na, que é a ação chamada reclamação. Já falei de reclamação para outros contextos, mas a reclamação também é cabível nos termos dos artigos 988 e seguintes, exatamente, por exemplo, quando uma decisão judicial descumprir, não seguir um precedente vinculante decorrente de um IRDR. Então se conta lá na sua prova que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou um IRDR e fixou uma tese vinculante. Se um juiz lá de Goiânia julgar de forma diversa daquilo que o TJ entendeu no IRDR, como que você ataca isso? Você pode propor uma reclamação no TJ. Qual que é o objetivo da reclamação? Fazer com que o tribunal reconheça que o juiz de primeiro grau descumpriu um precedente vinculante. Está vendo? Então olha como é que o recurso especial e o recurso extraordinário puxaram essa reflexão. Essa reflexão de que quando eles são julgados pelo sistema de recursos repetitivos, eles geram precedentes vinculantes. Assim como o julgamento do IRDR, assim como o julgamento do IAC, tudo isso gerando, como nós havíamos dito, né, aqui, acórdãos de natureza vinculante. E a cereja do bolo dessa discussão é a reclamação, né, como um instrumento que pode servir como forma de irresignação por aquele que vê um precedente, por exemplo, no seu caso, não sendo cumprido por um juiz de primeiro grau. Tá ok? E com isso eu fecho o tema recursos excepcionais. Eu volto nos encontros seguintes para falarmos de outros assuntos. Te espero na aula 22 e deixo aqui meus votos de bons estudos. Forte abraço. Até mais.